exercícios, dentro desses 4 exercícios, eu coloquei aqueles que eu julguei mais importantes, só que não cobrem todas as matérias que a gente vai ver. Então, por exemplo, a gente vai ver no bem-estar subsídios, taxação sobre importação, mas não cobre as outras políticas. Então, eu coloquei um resuminho para bem-estar e acho que para poder de mercado, oligopólio e teoria dos jogos, fazendo aquela lista de exercício é muito mais importante do que realmente fazer esses 4 exercícios e prestar atenção nessa aula. Então, não é um substituto, tá? E depois, quando eu terminar o exercício, né, cada item, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum item, não precisa esperar até eu terminar todo o exercício, pode me perguntar na hora, tá? Então, tudo bem. Eu comecei, então, com esse exercício sobre bem-estar. Eu não sei se vocês já fizeram, mas é o exercício de soja em disputa. Dei uma lida rapidinha, só para vocês já se familiarizarem com o exercício. Então, ok, clássico exercício de microeconomia vai ter um texto enorme e com muita informação um pouco útil. Algo mais importante que ele deu foi a curva de oferta e demanda e o preço que ele deu, preço internacional da soja, em dólar por tonelada. Então, a gente tem a curva da oferta, a curva da demanda e o preço externo. A primeira pergunta que ele vai fazer vai ser o clássico: esboce um gráfico representando as curvas de oferta e demanda para o mercado interno de soja. Nesse mesmo gráfico, identifique o preço que prevaleceria caso o mercado fosse totalmente fechado. Então, o que aconteceria quando o mercado fosse totalmente fechado? Bem simples. A curva da oferta é igual à curva da demanda, né? As duas curvas se interceptam. E lembre-se que essa curva de oferta e da demanda são do mercado interno, tá? Doméstico aqui no caso. Então, igualando as duas curvas, a gente tem que o preço seria de R$ 300. E, consequentemente, a gente só substitui o preço em uma das curvas, a gente acha que a quantidade é nova. Então, a gente tem aquele equilíbrio doméstico com a quantidade 9 e preço 300. Como a gente faz para esboçar a curva? Faz aquele macete, coloca a quantidade igual a zero, preço igual a zero e traça a curva, certo? Então, a curva da oferta, claro, vai ter inclinação positiva, intercepta no eixo em que o Q é igual a zero, fazendo Q igual a zero aqui a gente acha 180. E para a curva da demanda, a curva que é negativamente inclinada, a gente tem intersecção aqui no eixo P de 390 e no eixo Q de 39. E, consequentemente, a gente tem esse ponto, né, o equilíbrio doméstico, em que a quantidade é 9 e o preço 300. Beleza, isso já claro para todo mundo. Só que esse é a situação no mercado fechado. Por que no mercado fechado? Porque a gente tem o preço internacional que ele deu, não se esqueçam disso, que é de 320. Então, o que está acontecendo aqui a gente tem numa economia fechada essa situação de equilíbrio. E os produtores estão produzindo 9 quantidades a R$ 300. Só que o preço internacional é 320, é maior. Então, não compensaria para os produtores domésticos estarem exportando, porque o preço internacional não é maior que o preço doméstico? Então, dado que o preço internacional da soja é maior que o preço doméstico, seria vantajoso para esses produtores exportarem. Só que a gente está lidando aqui com uma economia totalmente fechada, né? Então, você não tem essa possibilidade de estar exportando. Mas não é essa, só estou introduzindo para o próximo item. Mas a gente achou aqui que
o preço doméstico é $300, que é 9, e a gente esboça aqui com o preço internacional mostrando. A segunda pergunta agora é, justamente, caso o governo não interferisse, então significa o quê? Que o mercado é aberto ao comércio internacional, qual seria a quantidade de soja exportada? Então, vocês têm que lembrar que exportação é o excedente, certo? Então, é essa área aqui que é a diferença entre o quanto que você vai produzir ao preço internacional, ou seja, qual é a quantidade ofertada a $320, e a diferença entre isso e a quantidade demandada a $320. O comércio fechado é uma vantagem para os consumidores, porque o preço é menor, né? Então, pô, você como consumidor vai estar muito mais feliz pagando 300, né? Só que os produtores não vão estar tão felizes assim a produzir um preço menor. Então, significa que a quantidade ofertada vai aumentar para 10,5 e a quantidade demandada vai diminuir, por causa desse aumento de preço, para 7. Então, no mercado aberto, você produz 10,5 unidades e consome 7 unidades. Significa então que você tem esse excedente de 3,5 toneladas. Você está produzindo mais e demandando menos. E é justamente essa quantidade excedente que vai ser exportada. Agora, certo. Caso o governo de Goiás decida zerar as exportações por meio de um imposto específico por tonelada de soja exportada, qual deveria ser o valor do imposto para que o preço recebido pelos produtores inviabilizasse a exportação? Então, certo, a gente tem aqui o nosso gráfico, e para inviabilizar a exportação, significa que esse governo ele precisa definir o preço internacional, né, de 320 de uma forma que ele caia para 300, faz sentido com que ele volte ao equilíbrio de comércio fechado. Então, ele precisa fazer com que o equilíbrio não tenha mais o excedente, faça que não tenha excedente, e volte para o equilíbrio de mercado fechado. Então, significa que se o governo taxar uma quantia de $20 por tonelada, ele volta ao equilíbrio antigo de mercado totalmente fechado. A gente não está lidando aqui com porcentagem, então a gente está lidando com dólar por tonelada, então fica mais fácil. Há muitos exemplos, exercícios de prova mesmo que cobram a porcentagem de imposto. Acho que é importante vocês fazerem exercício disso, mas aqui não é tão complicado assim, é um exercício mais tranquilo. É $20 por tonelada a taxação, que vai fazer com que não haja exportação e que inviabiliza a produção, a exportação de soja nesse caso. Então, o imposto de $20 por tonelada sobre produtos estrangeiros faria com que as exportações sejam reduzidas a zero. Ok, então o que isso significa? Significa que o preço foi de 320, que é a situação em que o mercado seja aberto, para 300. Voltou para o preço em que o comércio é fechado. Pergunta é, qual seria a perda ou ganho de bem-estar em valores monetários para os produtores e a agroindústria local nesse caso? Então, qual seria a diferença entre os excedentes do consumidor e do produtor nesse caso? O produtor eu coloquei em azul e o consumidor eu estou olhando para a demanda, né? Eu coloquei em laranja. Então, significa que o preço caiu e a gente vai ter, consequentemente, uma mudança no bem-estar. Antes do imposto, os produtores produziam 10,5 a 320. Depois do imposto, eles passam a produzir 9 a R$ 300. Então, obviamente, você vai ter uma redução no excedente do produtor, certo?
Se está produzindo menos, é um preço menor. Os produtores, então, eles perdem essa área BCD, certo? Porque vocês têm que olhar aqui nesse equilíbrio 320 e 10,5, que era o que eles produziam antes, ele reduz a 9 dólares para 300 reais. Perdão, 9 quantidade para 300 reais. Então, ele perde essa soma B, C e D. Fazendo só o cálculo monetário de cada uma das áreas, a gente tem, então, que os produtores perdem um total de 195 mil. 195 milhões, aliás. Tá? Vocês não precisam decorar o que acontece com o excedente do consumidor, do produtor, quando você tem um imposto. Eu acho que isso é meio improdutivo, porque vocês vão perder muito tempo na prova para ver o que acontece em cada cenário. Lembre-se que análise de bem-estar é mais uma análise antes e depois. Antes você está produzindo mais a um preço maior, depois você está produzindo menos um preço menor. Então, obviamente, você vai ter uma perda. A perda, então, vai ser justamente essa diferença na área desses pontos antes e depois. Nesse caso, é a área B mais C mais D. E como que vai ficar isso agora para o consumidor? Antes do imposto, os consumidores compravam 7 unidades a 320. Agora, eles vão comprar 9 unidades a 300 reais. Então, vai ser mais vantajoso para os consumidores, certo? No mercado fechado, vai ser mais vantajoso para eles, porque eles vão consumir mais a um preço menor. Então, significa que os consumidores ganham essa área B e C, certo? A área A denotaria o excedente do consumidor antes, certo? O B e o C é o ganho líquido no excedente do consumidor, tá? Excedente do consumidor a gente está olhando na curva da demanda, que é essa curva em laranja. E o do consumidor, do produtor, a gente olha a área a curva da oferta, que é em azul. Então, os consumidores ganham essa área B mais C. E os valores monetários para esse ganho seria de 140 mais 20, um total de 160 milhões, tá? Então, é bem tem que ser bem intuitivo essa análise de bem-estar. Os consumidores devem ganhar, porque consomem mais a um preço menor, e os produtores perdem, porque esse imposto faz com que eles produzam a um preço menor e produzam menos quantidades, tá? Agora, caso o governo adotasse uma medida proibindo as exportações ao invés do imposto, qual seria o impacto no bem-estar? Seria maior do que o causado pelo imposto do item anterior? Explique sua resposta. Então, prova de microeconomia adora cobrar o que acontece se fosse isso ao invés daquilo, certo? Então, pergunta meio teórica nesse item. O que acontece no nosso imposto de antes foi que você reduziu as exportações a zero. Então, se o governo adotasse uma medida que proibisse as importações, ainda assim esse equilíbrio voltaria, né, a 9 de quantidade de 300 reais. Então, você proibir as importações ou cobrar um imposto que reduz as importações a zero teria um impacto tão ruim no bem-estar quanto você ter aquele imposto. Então, os dois reduziriam a exportação a zero e teriam o mesmo impacto no bem-estar. O impacto líquido no bem-estar vai ser igual, tá? Você reduziria o excedente dos produtores a B, C, D e aumentaria o excedente dos consumidores em B e C. Então, o impacto líquido é igual. Agora, nesse exercício, ele vai supor que o governo adote uma política de subsídio para a soja.
Então, o objetivo seria garantir aos produtores preços iguais aos praticados no mercado externo. Então, o preço para os produtores manteria em 320 e, ao mesmo tempo, direcionar a produção para o mercado interno. O argumento usado em defesa da aplicação é a garantia dos níveis de empregos nas lavouras e na indústria. Ok. Faça um novo gráfico representando a oferta e demanda interna de soja. Ok. Isso a gente já fez, é só copiar. Indique nesse gráfico o nível de preço que a política de subsídio deverá garantir aos produtores, ou seja, o preço internacional. Então, traduzindo esse bando de informação, o subsídio deverá garantir o preço de 320 aos produtores, certo? Porém, um preço menor aos consumidores, com o governo arcando essa diferença, subsídio. É justamente esse o intuito do subsídio, é você fazer com que os produtores continuem produzindo a um preço internacional, só que com os consumidores pagando menos. Então, lembre-se bastante desse retângulo, né, do subsídio. Os produtores continuarão produzindo a R$ 320, só que você vai ter os consumidores consumindo mais a um preço menor. Esse é justamente o intuito do subsídio, fazer com que todo mundo saia lucrando, né? O bem-estar do consumidor e dos produtores acabe aumentando, né? O excedente dos consumidores e dos produtores aumenta. Só que isso vai arcar num custo muito alto para o governo. Mas, enfim, a gente indicou, então, essa área, que é essa diferença entre o preço dos produtores e o preço que os consumidores pagam é o subsídio, certo? E aí a gente vai ter essa área aqui, que é o peso morto. A gente vai ver mais para frente. Então, só estou usando aqui esses conceitos. Então, lembrando, a quantidade vai ser mantida a 10,5, quantidade ofertada, a um preço de 320. Então, só estou matematicamente provando que o preço ainda se mantém a mesma quantidade. Agora, para cá, a gente tem que a quantidade demandada sendo 10,5, que os produtores vão demandar 10,5 de quantidade, vai ser a um preço de 285. Então, os consumidores vão consumir mais, vão consumir 10,5, a um preço menor, 285. Isso significa o quê, então? Os produtores estão produzindo a 320, os consumidores consumindo a 285, significa que o subsídio é de $35 por tonelada. Então, o subsídio deverá garantir o preço, 320 e tal, e essa diferença que o governo vai arcar vai ser de 35 por tonelada. Eu estou resolvendo praticamente todo o exercício aqui nesse primeiro item, mas enfim, depois vai ficar bem mais tranquilo mais para frente, que eles vão perguntar justamente qual que é o preço do subsídio e a gente já vai ter resolvido. Mas enfim, já indicou todos os valores no gráfico, né, o nível de preço, de política de subsídio, né, na economia e tal. Então a gente já resolveu bastante coisa nesse exercício. Ok. Indo para a segunda pergunta, qual seria a quantidade produzida nesse nível de preço? Veja bem, a quantidade produzida no subsídio não vai ser alterada, tá? Não vai ser afetada. Porque é justamente isso que o governo não quer quando adota uma política de subsídio, certo? Então, a quantidade deve ser igual, a política de subsídio não altera a quantidade que deve permanecer igual, a 10,5. Qual seria o preço de tonelada de soja para a agroindústria, ou seja, os consumidores de soja, nesse nível de produção? Então, ele está perguntando quanto que os consumidores vão pagar, dado esse subsídio. A gente achou aqui 285, certo? Então, o preço deve ser de 285 por tonelada. Qual seria o valor do subsídio, de novo? 35 por tonelada. É só a diferença
do que os produtores vendem e o que os consumidores, o preço que os consumidores consomem, é o preço que o governo vai ter que arcar, né? Finalmente, uma das perguntas também mais importantes que a gente ainda não resolveu. Qual que é o custo que o governo vai ter com essa política de subsídio? Lembrando, análise de bem-estar. A gente está produzindo quanto? A gente está produzindo 10,5 de quantidade, certo? Se o governo ele está aplicando uma política de subsídios de 35 por tonelada, só que ele está produzindo 10,5 de toneladas, então o custo que ele vai ter vai ser essa área retangular, né? Essa área em verde. Vai ser 35 por tonelada vezes 10,5 toneladas, certo? Vai ser um custo, então, de 367,5. Esse que vai ser o custo do governo em aplicar esse subsídio. E qual seria o peso morto que essa política geraria? Seria essa área aqui, essa área em amarelo. O subsídio, lembrando, ele vai fazer com que todo mundo fique feliz. Ele vai aumentar o excedente do produtor e vai aumentar o excedente do consumidor. Só que isso não implica que a economia, o bem-estar total, o excedente total da economia aumente. Ele vai gerar um peso morto, vai ser uma perda líquida no bem-estar, né? Por que esse subsídio tem essa perda líquida, esse peso morto, mesmo que ele faça com que todo mundo fique feliz? Porque isso tem um peso enorme no custo que o governo arca. O governo vai arcar com um custo enorme. Essa área retangular inteira vai ser o custo que o governo vai ter com esse subsídio. Então, essa perda líquida é por causa do custo do subsídio para o governo, né? Então, é terrível para o governo porque essa despesa é muito alta. Então, esse peso morto, essa perda líquida no bem-estar da economia, seria essa área retangular. A gente pega só 10,5 menos 9, vezes 320 menos 285, dividir por 2, dá uma área de R$ 26,25. Tá? Então, esse é o peso morto que essa política geraria. Bem, esse exercício termina por aí, só que, infelizmente, a gente não consegue cobrir em um exercício só todas as políticas, certo? A gente tem, acho que, 5 políticas de intervenção governamental na economia e analisar o bem-estar de cada uma. Eu fiz um resumo aqui, esses slides vão estar disponíveis depois. Você tem a política de controle de preço, para controle de preço máximo, suporte de preços, a política de imposto, subsídios, que a gente acabou de ver, e o de comércio internacional. Então, só uma análise aqui que eu já tinha dito sobre a política de subsídio. A perda líquida no subsídio de H, né, essa área que a gente acabou de analisar, que era de R$ 26,25, é por causa da despesa enorme do governo, certo? Então, apesar de você ter uma variação positiva no excedente do consumidor e do produtor, a perda enorme do governo faz com que haja um peso morto de H. E isso vocês vão ver que é aplicável também para a política de imposto, né, que a gente também viu, de suporte de preços e controle de preço máximo. Isso vocês podem mais analisar com calma mais para frente também. Comércio internacional também. E, enfim, todas acabam fazendo com que haja um peso morto nessa economia. Então, resumo é que muitas vezes as políticas governamentais acabam tendo essa perda líquida no bem-estar da economia devido ao peso morto. Rodrigo, você quer perguntar alguma coisa? Perdão. Sim, sim. Em relação ao peso morto, eu entendi o conceito e em alguns exercícios eu sei identificar assim mais com tranquilidade, em outros exercícios eu não sei muito bem qual seria a área do peso morto, né? E tem algum padrão assim
que facilita na hora de identificar o que vai ser peso morto, o que não vai ser, qual área que vai ser, né, na verdade. Sim. Olha, o que eu resolvia quando eu estava na situação de vocês era uma análise bem rápida, até porque na prova era perguntado isso, então vocês tinham que, eu não sei se está funcionando assim agora, mas na prova era cobrado essa tabela, né, de o que aconteceria antes no livre mercado e depois com o subsídio. E você teria que calcular essa variação no excedente do consumidor, no excedente do produtor e do governo. E se você somar essas variações, você vai achar a área que tem um peso morto. Mas, enfim, eu sei que é uma coisa muito complicada que vai acabar até atrapalhando se não for realmente cobrado isso. Agora, eu não sei como você consegue ver já de cara, assim, analisar com calma a situação, qual é a área, né, de peso morto. Eu tentaria, talvez, me familiarizar um pouco com os gráficos, porque se você for ver, comparar os gráficos, né, de políticas de subsídio e de imposto, você vai ver que o imposto e o subsídio são praticamente iguais, né? Veja bem, você tem aqui o imposto e aqui o subsídio. Tem um ditado na economia que o subsídio é um imposto negativo, né? Faz sentido, porque você está deslocando essa área aqui para a esquerda. Então você tem essa área de peso morto em triângulo, acaba se deslocando para o outro lado, que seria, no caso, o subsídio. Então eu não sei como realmente você consegue de cara ver já para cada política qual que é a área de peso morto, porque depende muito também. Subsídio e imposto podem ser parecidos, mas não são idênticos a, por exemplo, o comércio internacional. Então eu acho que para cada uma, ou você deve se familiarizar um pouco, ou tirar realmente a variação de cada um dos excedentes. Porque aqui no comércio Isso. internacional, por exemplo, não faz, assim, é meio bizarro você olhar já de cara e falar, tudo bem, E e G são definitivamente peso morto. É mais difícil, realmente. Então, acho que tirar a variação e somar as três é uma estratégia boa. E Ah, tá. acho Assim, que na se você tabela eu fizer acho que isso, é muito difícil de falhar isso, né? na tabela é muito difícil de Tá, falhar isso. Muito tá bom, difícil. não, perfeito, obrigado. Mas se você não tiver tempo na prova, eu acho que ter já uma familiaridade com as 5 políticas, né, já ajuda bastante, tá? Beleza, obrigado. É o famoso tente decorar. Não decorar, mas talvez fazer a tabela já bem rápido ajuda bastante. Ok, então eu vou passar para o segundo exercício. A gente vai falar agora de poder de mercado. Eu coloquei nesse exercício, é um exercício que tinha sobre precificação em tempos de inteligência artificial. Muito texto, tem muito texto não tão importante assim, mas pode ser útil para caso vocês tenham dúvidas nas perguntas mais teóricas aplicadas, né, da prova de microeconomia. Mas enfim, vamos lá. Suponha que um monopolista que enfrente a seguinte curva de demanda, P igual a 2.000 menos 2Q, com curva de custo dada por C igual a 2Q ao quadrado. A gente vai precisar desenhar as 4 curvas mais importantes, que é a demanda, receita marginal, custo médio, custo marginal, no mesmo gráfico. Então, começando com a curva da demanda, né? P igual a 2.000 menos 2Q, tranquilo, certo? A gente faz para P igual a 0, a gente acha que a quantidade é 1.000, e para P igual a 0, Q igual a 0, o preço é 2.000. Então, intercepta 2.000 no preço, faz assim igualmente para as 4. Tá? A curva da receita marginal sempre vai interceptar o mesmo P, então a curva marginal vai começar aqui no P igual a 2.000 e vai interceptar o eixo Q na metade, ou seja, no ponto 500. Sempre, sempre. Acho que isso pode ser útil para vocês quando vocês estiverem fazendo o gráfico, ao invés de ter que ficar calculando a receita para depois tirar a derivada e começar do zero para esboçar o gráfico, tá? E a gente tem a curva do custo médio,
que é o custo 2Q quadrado dividido por Q, que vai ser 2Q. E a curva do custo marginal, que é a derivada desse 2Q quadrado, que vai ser uma curva 4Q. Então, vai ser uma curva mais inclinada que a curva do custo médio, tá? 4Q é mais inclinado, mais íngreme, né, do que esse 2Q. Beleza, a gente já, então, esboçou as 4 curvas. Pergunta B vai ser: calcule e represente no gráfico feito no item A o preço único e a quantidade que são capazes de maximizar o lucro do monopolista. Então, guardem essa fórmula no fundo dos seus corações. Quando eu quero maximizar o lucro do monopolista, a gente faz que receita marginal é igual ao custo marginal. Então, o que acontece nesse caso vai ser que a curva custo marginal em vermelho vai interceptar a receita marginal para a gente achar a quantidade, certo? A quantidade que vai maximizar o lucro. Então, igualando as duas curvas, 2.000 menos 4Q, receita marginal, é igual a 4Q, custo marginal, a gente acha 8Q igual a 2.000, uma quantidade aí que maximiza o lucro do monopólio de 250. Só que a gente quer o preço, tá? O preço, lembre-se disso, no monopólio, a gente irá substituir na curva da demanda. Então, a gente vai substituir nosso 250 na curva da demanda que ele deu, que é 2.000 menos 2 vezes Q. Nesse caso, o preço vai ser 2.000 menos 2 vezes 250, que vai ser um preço de 1.500. Então, o preço e a quantidade que o monopolista vai cobrar, dado a curva da demanda, né, que restringe esse preço que pode ser infinito, vai ser 250 unidades e R$ 1.500. Segunda pergunta vai ser o lucro econômico. Lucro econômico, lembre-se, a gente olha para o custo médio. Tá? O lucro econômico não tem nada a ver com o custo marginal. Lucro econômico vai ser, eu estou produzindo 250 unidades, é um preço de 1.500, só que qual é o custo unitário de se produzir tantas quantidades? A gente olha isso com o custo médio, tá? Então, o custo médio, quando a gente produz 250 unidades, vai ser 2 vezes Q, 2 vezes 250, R$ 500, tá? Então, a gente tem um custo médio aqui de R$ 500, a uma quantidade de 250, vendendo, então, a 1.500. Só que o lucro econômico não é justamente o preço menos o custo vezes a quantidade? O lucro econômico vai ser essa área aqui. Esse retângulo em amarelo. Por quê? Porque a gente está produzindo 250 unidades e a diferença entre o preço de venda e o custo é justamente essa área aqui, tá? Então, ele pediu para representar, representamos no gráfico, e calcular o lucro econômico. O cálculo é mais simples, né? A gente está vendendo 250 vezes essa diferença de 1.000, que é esse markup, né? Vai dar um lucro econômico aí de 250 mil. Agora ele vai pedir o custo social, o peso morto, decorrente do poder de mercado exercido pelo monopolista. Agora a gente teria que, mais ou menos, já no começo, seria ótimo a gente descobrir qual seria a área que denota o peso morto, né? Então, olha, a gente está num monopólio, com certeza vai haver um preço morto, certo? Por quê? Porque uma situação que vai maximizar o bem-estar na economia é uma situação de concorrência perfeita. Concorrência perfeita é o nosso modelinho de economia perfeita, certo? O monopólio não é nada disso. Como que seria, então, a situação em que há uma concorrência perfeita? É justamente aquele ponto em que o preço é igual ao custo marginal.
lembre-se disso, né? A concorrência perfeita, o preço é igual ao custo marginal. Então, significa que no cenário de concorrência perfeita, estaríamos produzindo a quantidade para a qual o preço é igual ao custo marginal. Seria essa, eu errei aqui a ordem, mas seria essa quantidade aqui, um pouquinho acima de 250, no intercepto entre a demanda e o custo marginal. O peso morto vai ser justamente a diferença entre essas áreas da demanda, custo marginal, e o intercepto entre as duas. Faz sentido? Por quê? Porque denota essa diferença entre o quanto que eu produziria no monopólio e quanto que eu produziria num cenário de concorrência perfeita. Porque eu estaria produzindo mais na concorrência perfeita, certo? Então, isso acaba maximizando os excedentes totais. Então, o preço de competição perfeita, né, aquele preço para qual a demanda é igual ao custo marginal, seria... Então, aqui, calma aí. Perdão, eu tô calculando as áreas individuais, esses pontos individuais aqui, né? Eu coloquei meio fora de ordem, perdão. Ok, então aqui essa quantidade que eu produziria no cenário de concorrência perfeita seria de 333, certo? O ponto em que o preço é igual ao custo marginal, coloquei em segundo lugar. E o preço que seria de competição perfeita seria de R$ 1.000. E essa área que denota o peso morto, perdão, teria um valor de 20.833, certo? Eu só faço a diferença entre 1.500 e 1.000, multiplicado pela diferença nas quantidades produzidas entre monopólio e concorrência perfeita, multiplica as duas e divide por 2. Então, a área desse triângulo, certo? Então, resumindo, o peso morto no monopólio, né, esse custo social, outra palavra mais chique para denotar peso morto, é a diferença entre as áreas com relação às curvas do preço, né, da demanda, custo marginal e as quantidades que eu produzo no monopólio e as quantidades que eu produziria no cenário de competição perfeita. Ok, então, indo para o próximo. Ficou claro para todo mundo? Acho que deu para ter mais ou menos uma ideia de como calcular de cara já o peso morto no monopólio. Então, agora, suponha Ivan, que... Oi. só uma dúvida. Então, sempre, tipo, essa linha que vai determinar o peso morto no monopólio sempre vai ser a quantidade do monopólio, né? Que tem no livro um exercício lá dos táxis, tipo, e ele usa umas quantidades diferentes para determinar esse peso morto. Só que já é na discriminação de preço, né? Deve ser por isso, né? Ah, tá bom. Aí na discriminação de preço talvez é diferente, sim. Esse é sem o cenário de discriminação de preço, porque na discriminação de preço você acaba reduzindo essas áreas de peso morto. Eu vou falar um pouquinho mais para frente do primeiro, da discriminação de primeiro grau, que reduz totalmente essa área de peso morto. Tá bom, obrigada, Ivan. Mas então, o principal para achar o peso morto, compara antes no monopólio e depois no cenário de competição perfeita. No monopólio, eu produzo menos do que na competição perfeita. Eu produzo 250. Na competição perfeita, eu produzo 333. E essa diferença acaba, sim, gerando um peso morto, porque você tem uma diferença de preço também bem significativa. Vocês não precisam imediatamente fazer essas tabelas de excedente do consumidor, do produtor. Eu acho que seria mais intuitivo vocês pensarem, porque no monopólio é praticamente tudo igual, né? Vocês pensarem que essa diferença nas áreas, antes e depois da competição perfeita, é justamente a área que denota o peso morto. Tá? Então, agora indo para o cenário de discriminação de preço, acho que é a parte mais complicada de
poder de mercado, né, de monopólio. Então, suponha agora que esse monopolista utilizará inteligência artificial, como no texto introdutório, para implementar sua estratégia de precificação. Então, o que está tornando mais importante é o preço máximo que você está disposto a pagar, e nesse cálculo não é feito por você, mas por um algoritmo. Seja bem-vindo ao mundo da dinâmica de precificação. Ok, então essa foi a introdução que ele deu para a gente. Primeira pergunta teórica: defina e explique o tipo de discriminação de preços utilizada no caso citado acima. Então, o que ele falou no caso acima? Que essa estratégia de precificação não é feita por você, mas por um algoritmo. Seja bem-vindo, então, ao mundo de precificação dinâmica. Significa, então, o quê? Nesse caso, o monopolista vai cobrar de cada um dos consumidores o preço máximo que cada um está disposto a pagar. Então, o algoritmo funciona assim, é como se fosse uma barganha individual. Ele vai perguntar para cada um quanto que você está disposto a pagar no máximo. E o monopolista vai cobrar esse preço. Esse tipo de discriminação de preço que ele citou acima é o de discriminação perfeita, o de primeiro grau. O monopolista, então, vai cobrar o preço máximo de que cada consumidor está disposto a pagar. Tá? Isso é diferente da discriminação de preços de segundo grau, que é aquela quando você compra em lotes, né? Quando você tem um certo gap, né, de preço. Por exemplo, quando funciona em casa em casa, né, conta de energia, quando você consome até tanta quantidade, tem um preço, tal. Essa é a estratégia de discriminação de preço de segundo grau. Terceiro grau é quando você segmenta os seus consumidores em grupos que têm demandas específicas e tudo mais. Aí você iguala a receita marginal de cada um e assim por diante. Mas esse cenário de discriminação perfeita de primeiro grau assim, é super idealístico, é difícil acontecer e realmente só pode ser feita por um algoritmo, porque ninguém vai sair perguntando para todo mundo aí qual que é o seu preço máximo, sabe? Uma coisa meio impossível de ser feita. 2. Calcule a quantidade que será ofertada pelo monopolista, né, no discriminação de primeiro grau, e o intervalo de preços que será cobrado. Então, vamos lá. O preço mínimo vai ser aquele quando o preço é igual ao custo marginal. Faria sentido o monopolista, né, que tem o poder de mercado, cobrar um preço igual ao custo marginal? Bem, faz sentido, porque ainda assim ele venderia para esse consumidor mais mão de vaca aí, que não quer pagar tanto assim. Seria como se fosse um cenário de competição perfeita. Então, abaixo disso, o monopolista, o vendedor monopolista, não vai vender. Então, esse é o preço mínimo. Tá? Então, o preço mínimo vai ser quando o preço é igual ao custo marginal, e o preço máximo, claro, vai ser o de 2.000, porque lembrando, 2.000 é o nosso intercepto aqui. Nada pode ir além de 2.000. Tá? O preço máximo vai ser 2.000 e o preço mínimo, preço igual ao custo marginal. E como que a gente faz para achar esse preço igual ao custo marginal? Que, tudo bem, a gente já achou, quase aqui, né? Seria para quando a quantidade é 333, tudo bem, a gente já achou. E qual que é o preço para quando a quantidade é igual a 333? Seria, então, um preço mínimo de 1.333. Significa o que, então? Que num cenário de discriminação perfeita de primeiro grau, o intervalo de preços que o monopolista vai cobrar vai ser de 2.000 a 1.333. Não vai cobrar nada mais que 2.000, porque não é possível, dada a curva da demanda, né? E não vai cobrar menos que isso, porque não faria sentido você comprar um preço menor do que teria num cenário de concorrência perfeita, tá?
Esse é um esboço do que a gente acabou de falar, eu não coloquei no primeiro slide só para não bagunçar tanto. Preço que, então, o monopolista vai praticar vai ser esse daqui, o preço igual ao custo marginal, que a gente achou 1.333, na quantidade 333, até preço 2.000, tá? Então, primeira pergunta, calcule o lucro do monopolista no caso de discriminação, caso de discriminação perfeita. Uma coisa importante é vocês notarem que pode parecer um pouco bizarro, mas nesse caso, para você, como que você vai calcular o lucro para quando você tem um intervalo, né? Pois bem, você vai ter que considerar toda a área do excedente do produtor. Perdão, aqui é excedente do produtor, eu errei. Eu vou arrumar depois, antes de mandarem. Então você acaba tendo essa área em verde, que é o excedente do produtor, vai denotar o lucro do monopolista. Tá? E essa área vai ser, a gente faz a diferença aqui entre 2.000 e 1.333, que multiplica 333, dividido por 2, para calcular essa área aqui, esse primeiro triângulo, e depois soma com o outro triângulo de baixo. Tá? O lucro, então, que vai ser o excedente do produtor, que é tudo, vai ser igual a 333.333. Eita, muito 3, mas esse vai ser o lucro que é igual a excedente do produtor. Então, o que acontece quando você possui uma discriminação de preço de primeiro grau é o consumidor acaba perdendo, porque o excedente do consumidor acaba sendo zero, justamente porque o produtor é o que mais se beneficia, é o que mais consegue vender para todos esses consumidores. Então, podemos afirmar que a discriminação é vantajosa para o monopolista, por quê? Sim, é vantajosa porque você possui um lucro maior, certo? 333 mil é maior que o 250 mil que a gente achou antes, justamente porque você vai englobar mais consumidores nesse seu modelinho. Terceira pergunta aqui. Calcule o valor máximo que o monopolista estaria disposto a gastar na implementação do algoritmo de inteligência artificial. Bem, essas perguntas são um pouquinho pegadinhas, tá? É para fazer com que você realmente entenda o que está acontecendo no exercício. O valor máximo que o monopolista estaria disposto a pagar na implementação do algoritmo, o que isso significa? Você, como um monopolista, você ganharia 333 mil com lucro. Só que sem o discriminação de preço, você ganharia um lucro de 250 mil, perdão. Você só vai comprar esse algoritmo se o lucro, perdão, se o custo desse algoritmo não for maior do que a diferença de lucro. Então, se você for pagar mais para um algoritmo, sei lá, um algoritmo que custa 1 milhão, e você só ganha uma diferença, né, de 83 mil, não vai compensar para você, certo? Então, o preço máximo que esse monopolista está disposto a pagar pelo algoritmo é a diferença dos lucros, que é 83 mil. Essas perguntas são bem pegadinhas, mas, uma dica para você é: você acabou calculando o lucro na primeira pergunta. Na segunda pergunta, ele perguntou se a discriminação é vantajosa para o monopolista, ou seja, se está justificando de acordo com o lucro. Então, na terceira pergunta, é natural que você envolva o lucro também, né, na resposta. Só que de uma forma mais aplicada ao exercício. Então, é do mesmo item D, 3 perguntinhas, e todas vão envolver o lucro. Se você não tiver a mínima ideia de como que você responde a esse tipo de pergunta, você fala: nossa, tudo bem, faz sentido essa resposta, mas na hora da prova nunca que eu pensaria nisso. Uma dica é, você está lidando com o mesmo item. E todas as respostas que você deu antes estão lidando com o lucro.
Então é meio intuitivo que você acabe justificando essa última pergunta que você não sabe com relação ao lucro. Então é uma dica assim que eu dou, que às vezes me salvava um pouco nas provas de microeconomia, principalmente, porque as perguntas são sempre interligadas, ainda mais quando você está lidando no mesmo item, no caso D, certo? Só uma dica para vocês. Oi, Ivan. Oi. Eu perdi isso. O lucro antes você achou nas questões anteriores, né? Sim, perdão, vou voltar Você já aqui. tinha, né? A gente já tinha achado, Tá bom. que era Faz o tempo, lucro essas econômico, questões são muito né? compridas. Foi a primeira pergunta, esse lucro econômico, né? No caso do Ah, monopólio. tá certo, tá certo. Obrigada. Faz tempo mesmo. Até chegar na última eu já esqueci, desculpa. Sim, sim. Não, sem problema. Então, acho que é a última pergunta, né? Nossa, não. Exercício E, mas enfim. São perguntas mais teóricas essas. No texto está escrito que os consumidores estarão mais dispostos, serão os maiores perdedores no longo prazo, porque a dinâmica de precificação plays on our desire to find the next bargain. Ok. Utilizando os conceitos de excedentes, peso morto e eficiência econômica, discuta a afirmação. Então, ele afirmou aqui que os consumidores vão ser os maiores perdedores, né, os biggest losers, por causa dessa discriminação de preço de barganha. Nessa discriminação de preço, claro, os consumidores vão estar na pior, porque o excedente do consumidor, nesse caso, é zero, porque o produtor vai aumentar o seu excedente para essa área toda em verde. O produtor vai ter seu excedente maximizado, que é essa área em verde, mas assim, tudo bem, o cenário é eficiente, é maravilhoso você ter essa precificação dinâmica, né, em que cada um dos consumidores paga aquilo que está disposto. De fato, ele maximiza o bem-estar da economia porque não tem peso morto. Então é um cenário economicamente perfeito. Mas os consumidores vão estar na pior situação porque o excedente vai ser igual a zero. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Então ele deu as dicas aqui, utilizando os conceitos de excedente, peso morto e eficiência econômica, discuta a afirmação. Se você não tiver a menor ideia do que a afirmação tá falando, ou que não sei, não entendi o que essa afirmação é, ele está falando, os consumidores são os maiores perdedores. Tudo bem, discuta isso com esses conceitos, excedente, peso morto e eficiência econômica. Então, de novo, o excedente consumidor é zero, produtor tem seu excedente maximizado, e não haverá peso morto na discriminação perfeita. Certo? Não haverá. O excedente do produtor vai englobar toda essa área aqui, que é, de fato, um cenário economicamente eficiente você não ter um peso morto. Justamente isso que ele quis que você explicasse. Explicar mais ou menos o que está acontecendo nessa discriminação de preço. Tá? No texto são citados os diferentes setores para a utilização de algoritmos de inteligência artificial, passagens aéreas, serviços compartilhados, lojas de departamento, hospedagem, livrarias, etc. O uso de inteligência artificial permitirá a prática de discriminação de preços em qualquer mercado e para qualquer produto. Quais são os conceitos, as condições que devem estar presentes para que a discriminação de preços seja possível? Bem, primeira questão é, para que você tenha discriminação de preço, você precisa ter um poder de mercado, certo? Porque discriminação de preços é para os monopolistas, certo? Você está estudando essa parte de discriminação de preços para monopolistas. Porque num cenário de competição perfeita, a gente não tem condição de implementar discriminação de preço, né? Num cenário de concorrência perfeita, não vai ter nenhum consumidor que esteja disposto a pagar 2.000 e outros que estejam a pagar só
1.333, certo? Lembre que na cenário de competição perfeita, aquela demanda é cada vez mais horizontal. Então, a gente não vai ter uma possibilidade de implementar discriminação de preço em competição perfeita. Então, a condição é para que haja monopólio, para que o monopolista tenha cada vez mais poder de mercado. Porque o poder de mercado é justamente aquela condição dele aplicar o seu poder de precificação nos consumidores. Então, nesse caso, de primeiro grau, é cobrar de cada um quanto que cada consumidor está disposto a pagar. E o uso de inteligência artificial, sim, permitiria a prática de discriminação de preço em qualquer mercado, para qualquer produto, desde que você tenha um monopolista que tenha poder de mercado, tá? Uma parte mais teórica, mais chata, um pouquinho mais complicada, que tem bastante em prova. E uma dica é, nessas perguntas, vocês não precisam elaborar um texto enorme. Seja bem resumido e bem específico quando você for responder, porque o professor não quer saber de historinha, não. Quer saber se você usou essas palavras bonitas, né? Caso de competição perfeita, poder de mercado, essas palavras-chave. Última pergunta, imagino. Última pergunta. Ai. Eu vou ler essa última parte só. O governo poderia querer regular o setor que utilizasse algoritmos no processo de precificação. Qual preço o governo deveria impor de forma a maximizar a eficiência do mercado? Qual quantidade que seria vendido nesse caso? Veja bem, se o governo quiser maximizar a eficiência do mercado, então ele deve fazer com que o equilíbrio vire aquele equilíbrio de concorrência perfeita. Certo? Porque a concorrência perfeita acaba maximizando a eficiência do mercado, porque maximiza o excedente total da economia. Então, se o governo visa maximizar a eficiência do mercado, deve impor um equilíbrio que aconteceria quando o mercado fosse totalmente competitivo. Isso é equilíbrio sobre competição perfeita. Logo, o preço é igual ao custo marginal. E como a gente já viu antes, a gente já calculou antes, no intercepto do preço, né, da curva da demanda com a curva do custo marginal, a gente tem a quantidade 333 com o preço 1.333. Ele perguntou aqui qual a quantidade que seria vendida nesse caso. Seriam vendidos 333 unidades. Tá? Umas questões bem pegadinhas, mas que não envolvem muitos cálculos. E, geralmente, quando envolve cálculo, são cálculos que a gente já fez. Ô, Ivan, Oi. Posso aproveitar para tirar uma dúvida meio teórica dessa parte? Uhum. Que quando o monopólio tradicional, então, para eu regulamentar, o preço tem que ser igual ao custo marginal, certo? Não. Ou custo médio, porque a nossa professora falou que só quando é monopólio natural que vai ser igual ao custo médio. Quando você tem um monopólio, para você maximizar o monopólio, lembra disso. Primeira coisa que você vai fazer é, quando você quiser maximizar o ponto de venda e a quantidade de venda e o preço, para maximizar o lucro, você vai fazer receita marginal igual ao custo marginal. Primeira coisa. E o que você vai descobrir quando a receita marginal é igual ao custo marginal? Você descobre a quantidade. Certo? Então, aqui, eu vou só voltar naquele exercício no comecinho. A gente descobriu, então, que a quantidade, quando receita marginal é igual ao custo marginal, é de 250. 250 vai maximizar o lucro. Só que ele vai colocar de preço, não o preço quando o preço é igual ao custo marginal, porque isso é competição perfeita. O preço no monopólio vai ser aquele preço na demanda. Então, a gente vai substituir a quantidade que a gente achou quando faz sistema marginal igual ao custo marginal na demanda. Então, no caso, é 1.500, tá?
Então, no monopólio tradicional, o preço a gente substitui na demanda, tá? Então, cuidado com isso. Aí, para achar o lucro econômico, a gente usa o custo médio, mas o custo médio é só para achar o lucro econômico, só. Não, mas e para regulamentação? Como assim na regulamentação? Para o governo, tipo, regulamentar. Que ele, tipo, onde ele tem que colocar o preço na hora que o governo vai interferir, entendeu? Eu acho, nessa pergunta, né, que você tá com dúvida, calma aí. É. Nessa pergunta, então, para ele regulamentar, ele teria que o que o governo tem que fazer? Ele tem que regulamentar controlando o preço, né? Uhum. Qual é o preço que deveria impor, né? Então ele está regulamentando o preço. Então o preço que ele devia impor para maximizar a eficiência do mercado é o preço para competição perfeita. Uhum. Tá Então é o bom. preço quando o preço é o preço, né? Para preço é igual ao custo marginal. Tá. Porque o cenário de competição perfeita maximiza a eficiência do mercado, maximiza o bem-estar e assim por diante. Ele Uhum. pode falar para maximizar a eficiência do mercado, para maximizar o bem-estar da Isso. economia, é a mesma coisa, tá? Tá bom. Para a competição perfeita. Uhum. Aí Então, isso. Ai, desculpa. não, pode falar, pode falar. Não, é que caiu uma questão assim, tipo, aí isso ele manteria o peso, o lucro econômico positivo, ou ele tira o lucro econômico? Porque eu pensei, fiquei um pouco confusa com isso. Porque vai Daí eliminar o peso morto, mas e o lucro aí econômico? o lucro econômico seria 1.333. Vocês conseguem ver o meu mouse, né? Sim, sim. Ah, tá. Perfeito. Então, o lucro econômico vai ser a diferença entre o 1.333 e o ponto em que o custo médio vai ter uma quantidade de 333. Então, você substitui, acho que Entendi. vai ser 666, né? Porque custo médio é Uhum. 2Q. Aí vai ser 666. Aí você vai fazer 1.333 menos 666 vezes 333. Aí esse que vai ser o lucro econômico. Vai ser esse Entendi. quadradinho aqui, mas daí para achar o lucro econômico, você vê o custo médio, sim, de fato. Uhum, então continua tendo lucro econômico. Continua. Tá bom. Ele só vai No... deixar de ter o lucro econômico quando você tiver o custo médio na demanda aqui, né? Aí não vai ter lucro nenhum. Tá bom. Entendi. Tá bom, obrigada. E nem no longo Nada. prazo, né? Isso vai mudar. Não, no monopólio, o lucro no longo prazo se mantém, Tá bom, mesmo o tá? governo regulamentando, né? Mesmo o governo regulamentando. Tá bom, obrigada. Nada. Ok, agora indo para a parte de oligopólio, a parte um pouquinho mais chata, porque tem muita conta e, enfim, acho que vai ficar um pouco menos teórica, mas muito mais conta e um pouquinho mais difícil. Eu tenho esse exercício aqui da fusão entre o Estácio e a Croton. A gente vai ter, então, exercício clássico, as demandas de cada empresa. Então, nesse caso, a gente tem um duopólio, né? Porque são duas empresas, empresa E e empresa K, tá? Um oligopólio, duopólio, tanto faz. A gente tem a quantidade de demanda, que depende do preço dela mesma e do outro, porque a gente está lidando num duopólio, o preço de um influencia na quantidade da outra, lembre-se disso, e o custo de cada empresa. Então, atenção vocês notarem aqui que não é um erro de digitação, de fato uma diferençazinha aqui de 10 mil que vai ter importância nos próximos exercícios, tá? Então, a gente tem empresa E e empresa K, com as suas respectivas demandas e custos. O preço expresso em reais mensais por aluno e quantidade de números de aluno, responda às seguintes questões. Então, vamos lá. Supondo que as duas empresas concorram simultaneamente via preço, então a gente está lidando com o modelo de Bertrand, calcule as curvas de reação de
cada empresa. Então, não tem problema você estar lidando com um modelo de Bertrand ou de Cournot, não vai fazer diferença, sabe? Se você sabe um, você sabe outro. Não tem problema nenhum. A questão é, calcule as curvas de reação. O que você vai fazer quando você tem uma pergunta dessas é achar o lucro. Primeira coisa, achar o lucro. De uma das empresas, tá? De uma das empresas. Porque a curva de reação é justamente um modelo matemático que vai mostrar como uma firma vai reagir com o preço de outra para quando o lucro é máximo. Então, a primeira condição para você achar a curva de reação é acha o lucro, depois maximiza. Então, vamos fazer para a firma E primeiro, e depois a gente vai achar, por correspondência, a curva de reação da K. Então, o primeiro passo é achar o lucro da empresa E. Lembra da clássica fórmula do lucro, preço vezes quantidade menos o custo. Tá? Receita, preço vezes quantidade menos o custo. A gente tem que o preço é a variável, no caso, né? O modelo de Bertrand, a variável é preço. Então, a gente faz o lucro igual ao preço vezes a quantidade substituindo pela demanda que nos foi dado, né? Em função de preço. A gente vai deixar tudo em função de preço. Menos 110 mil menos 600 Q. Agora, esse Q a gente vai substituir de novo pela demanda. Então, a gente vai deixar toda essa equação gigante aí em função de preços. Preços de E e preços de K. Vocês têm que treinar muito isso, viu? Assim, não é só para modelo de Bertrand, é para o Cournot também. Vai ter muita substituição chata. E atenção, cuidado, meu Deus, cuidado com esses sinais de menos e menos, que vira mais. É muita pegadinha nisso, tá? E só para motivar um pouco vocês, se vocês acertarem essas perguntas no começo, vocês com certeza vão acertar o exercício inteiro. Então, fiquem tranquilos. Agora, se vocês errarem, vai ser um pouquinho mais complicado. Então, o lucro, desenvolvendo essa coisa toda, a gente vai achar essa fórmula para o lucro. E veja, só depende de preço de E e preço de K, assim como a gente quer. Agora, a gente vai ter que maximizar esse lucro com relação a PE. Perdão. Aqui era para ser P. Eita, lasca. Então, derivando aqui... Eita, coloquei aqui errado também. É PE. Então, derivando essa nossa função do lucro em relação a PE, a gente acha que é 1.500 menos 2P mais meio PK mais 600. Outra coisa que motiva bastante os outros a não errarem é que na derivada vai ficar bem mais tranquilo, tá? Então, na derivada você acaba cortando esses 110 mil, cortando esses 900 mil, então ajuda bastante, tá? Então, o PE vai ser igual a, se a gente isolar esse PE, vai ser igual a 1.050 mais 0,25 pK. Essa é a curva de reação da empresa E. Se vocês fizessem a mesma coisa para a empresa K, vocês achariam essa mesma coisa, que é a curva de reação PK 1.050 mais 0,25 PE. Tá? Então, lembre-se, a gente está lidando com a curva de reação PE, a variável é PK. E ficaria igual... Oi? Ai, desculpa. Ficaria igual mesmo o custo sendo diferente, a fórmula do custo? Boa observação. Porque no nosso, ela deu sempre igual, e aí eu ficava sempre com essa dúvida. Então, ficaria igual. Por quê? Porque a gente não está derivando aqui essa fórmula toda. Os 110, 100 reais, 100 mil, 1 milhão, não faria diferença porque a derivada seria igual a zero. Agora, se tivesse um exercício bem sacana, em que talvez fosse diferente aqui os 600, aí tudo bem, seria diferente. Mas nesse caso, é importante a gente observar que, como que ele conceito é simétrico, acho que é o conceito. Sim. É isso, né? São simétricos. Boa observação, tá? Boa observação. Eles são simétricos aqui. A curva da demanda e do custo são bem simétricos.
Tá bom, Então, obrigada. apesar de você ter essa diferença, se você derivar tudo, tal, vai sair igual a zero, tal. A curva de reação são simétricas. Então, a gente achou aqui, vocês poderiam ter feito para LK, mesma coisa, não tem problema. Segunda pergunta, qual o número de alunos de cada empresa e quais os preços praticados? Então, o que acontece é, a gente quer achar o equilíbrio no nosso modelo de Bertrand. Assim como no modelo de Cournot, para a gente achar o equilíbrio, a gente substituirá uma curva de reação na outra. Então, a gente tem a nossa curva de reação aqui, supondo que a gente faça uma substituição de PK na curva PE. A gente, então, acharia PE igual a 1.050 mais 0,25, 1.050 mais 0,25 PE. A gente acharia, então, PE igual a tal resultado. Vai dar bastante vírgula, só cuidado nisso. Resolvendo para PE, a gente acharia, então, um PE bonitinho de 1.400. E se vocês substituírem, de novo, também 1.400 na curva de reação de PK, você acharia um PK de 1.400 também. Então, mas como eles são simétricos, a gente assume que são iguais. Tá? Tudo bem, a gente achou o preço que seria praticado se as duas empresas concorressem simultaneamente via preço. Agora, qual que é a quantidade? A gente meramente substitui na nossa fórmula da demanda, tá? Não esquece dela. Então, substituindo na demanda de qualquer um dos dois, a gente acha que é um preço, é uma quantidade de 800 para um preço de 1.400. E a quantidade é igual, tá? São simétricos de novo. Então, esse que é o nosso equilíbrio de Bertrand. 800 de quantidade, 1.400 de preço. A terceira pergunta seria, ache o lucro de cada empresa. A gente tem o nosso lucro, a gente tem o preço e a quantidade. A gente pode meramente aplicar preço vezes quantidade menos o custo, ou substituir naquele monstrengo que a gente achou, mas eu acho melhor fazer preço vezes quantidade e desconta o custo, tá? Então, resolvendo para o lucro para a empresa E para a empresa K depois, a gente faria 1.400 vezes 800 menos o custo, que vai ser de 110 mil mais 600 vezes 800. Daria um lucro aí de 530 mil. Vocês poderiam ver de cara que para o lucro K, você vai ter o lucro E mais 10 mil, né? Então, o lucro de K seria de cara 540. Se for teste ou se for dissertativa, vocês já vão ter uma noção, mas eu recomendo vocês fazerem mostrarem os cálculos, tá? Sempre que for dissertativa, por exemplo. E se fosse igual, né, a curva do custo para cada empresa, se fosse igual, o lucro também seria igual, tá? Mas veja que tem essa diferença de 10 mil, impacta um pouquinho no lucro. Ok, então a gente estava lidando com o modelo de Bertrand. Agora a gente vai analisar o modelo de Stackelberg, né? Então, supondo que a empresa K seja a primeira a fixar o preço, então ela é a líder do mercado. De seus cursos, após essa decisão, a empresa E toma sua decisão de preço. Então, E é a seguidor e o K é a líder. Quais são os preços de equilíbrio e o número de alunos de cada empresa? Então, ache o equilíbrio para quando o K seja a primeira a fixar preço, seja a líder no mercado. Então, uma coisa muito importante é, no modelo de Stackelberg, vocês precisam usar a curva de reação do seguidor na fórmula do lucro do líder antes de derivar, antes de maximizar. Então, vocês vão usar a curva de reação do E na curva do líder K. Então, lembrando, a gente esboça a curva do líder, né? Que é a curva do lucro do líder, que é preço K vezes quantidade K menos 100 mil menos 600K, QK, perdão. Onde o QK vai ser 1.500 menos PK mais meio P.
a gente desenvolve esse monstrengo, assim como a gente já feito para o LE antes, né? E para cada PE, para cada um desses dois PEs, a gente substitui 1050 mais 0,25 pk. Vai ficar um monstrengo enorme mesmo, infelizmente. Então, desenvolvendo isso daqui e não errando, pelo amor de Deus, a passagem dos sinais, né, na multiplicação, nossa, isso é um erro assim bem comum e eu pessoalmente já faço inúmeras vezes, ainda faço, recomendo muita prática nisso, tá? Porque se vocês errarem um sinal, vai dar um resultado bem bizarro. Então, desenvolvendo a curva do lucro K, e veja bem, nesse caso, no modelo de Stackelberg, a função lucro do líder, né, a função lucro do K, vai ficar só em função de PK. Porque, convenhamos, se você é o líder, você não vai analisar o que o seu seguidor está fazendo, porque ele ainda nem fez, né, nem fez sua estratégia. Então, a função do líder vai ficar só, a função do custo do líder vai ficar em função só do preço do líder. Por isso que você substitui a função do seguidor, né? A curva de reação do seguidor. Então, para maximizar esse monstrengo aqui, a gente deriva em relação a PK, igualando a zero, fica 1.500 menos 2PK mais 525 mais 0,25 PK, mais 600 menos 75, assim por diante, igualar isso a zero. A gente acha que o PK vai ter um preço de 1.457. E, por conseguinte, o preço E vai ser de 1.414. Vai ser um preço um pouquinho menor. A gente só substitui o preço PK na curva de reação do seguidor, né? Para a gente achar o preço do seguidor, que é 1.414. Eu sei que é bem complicado, mas acho que vai fazer sentido um pouquinho mais para frente quando a gente discutir os dois cenários, tá? Então, tudo bem, a gente acha, por conseguinte, as quantidades, certo? Porque a gente está lidando no equilíbrio. Tá? Então, é preço e quantidade. Quantidade é 740 para quando o PK é 1.457. Quantidade E vai ser um pouquinho maior também, por causa do preço menor, 814. Tudo bem, então aqui é um resuminho do que a gente achou no item passado. Agora ele quer perguntar, na segunda pergunta, quais são os lucros de cada empresa? Bem, vocês podem substituir o monstrengo de novo, ou fazer uma multiplicação mais simples, né? Preço de K vezes quantidade de K e descontado do custo. A gente acha um lucro, então, aí de 542 mil. Faz o mesmo para PE. Acha um lucro um pouquinho maior, 553 mil. E a terceira pergunta é: compare o lucro da líder, da verde, com o lucro da seguidora em azul. Por que se mover primeiro nesse caso, quando as empresas concorrem em termos de preço, é uma desvantagem? Então, o que acontece nesse caso? Vocês precisam de uma bagagem teórica sobre modelo de Bertrand? Não, é só analisar essa situação que a gente tem aqui. Preço de K, preço de E, quantidade de K, quantidade de E. O que acontece? Por que o lucro da seguidora é maior do que a líder? Então, há uma desvantagem no modelo de Bertrand? Sim, no modelo de Bertrand há uma desvantagem. Por quê? Porque o que acontece é, a seguidora vai poder analisar o que o líder está fazendo e acabar cobrando um preço menor. Então, o que aconteceu é, o preço de E da seguidora é menor do que o preço da líder. A líder cobrou 1.450 e o seguidor cobrou 1.414. O que aconteceu foi que o seguidor vendeu mais do que a líder e acabou lucrando mais, certo?
Então, o lucro da seguidora é maior do que a líder. Isso pode ser explicado pelo fato de que o seguidor pode observar a estratégia de preço do líder, mantendo um preço inferior, já que o preço de E é menor que o preço da líder, e capturar um market share maior. Então, é importante que vocês mantenham essas palavras mais importantes, market share, observar a estratégia, porque é importante também, até para a próxima sessão de teoria dos jogos. A gente capturou uma maior quantidade, capturou um maior market share, então a empresa E, seguidora, tem um market share maior porque observou a estratégia do líder. Essa que foi a desvantagem em decidir preço, ao invés de quantidade. Então, esse exercício é bastante análise de números e é muito importante que vocês treinem bastante ainda mais essa sessão, que é bem denso, eu acho, bem cálculo. Então, ok. A parte C, acho que é a última parte, depois. Tudo bem, no item B foi o modelo de Stackelberg, né? Uma empresa se moveu primeiro. Agora, nesse caso C, você tem a fusão de duas empresas. Então, a K adquiriu a E. Então, nesse caso, para obter ganhos de sinergia, K opta por fechar as instalações de E, livrando-se do custo fixo E, e utilizar apenas suas instalações para o desenvolvimento e elaboração de cursos à distância. Então, aconteceu o que aqui? Quando a gente tem uma fusão de duas empresas, a gente soma as quantidades, as demandas de cada uma, tá? Porque, convenhamos, se você tem K e E, tem cada uma um determinado segmento de consumidor, né, diferente. E daí eles se fundem, então essa fusão vai acabar pegando uma certa quantidade muito maior, né? Vai somar os dois segmentos de consumidores. Então a gente vai acabar somando QE com QK. E somando os dois, e óbvio que o preço vai ser igual nesse caso, né? Porque você não vai ter uma empresa já única com um preço diferente. Ah, não, você era da empresa K, você vai pagar diferente. A empresa E paga diferente. Não, o preço depois da fusão vai ser igual. Então, somando as duas aqui, as duas curvas da demanda, a gente acha uma nova curva da demanda total, QT, que vai ser 3.000 menos P. Certo? E a gente vai fazer isso para o custo também. Só que ele falou aqui, para obter ganho de sinergia, a empresa K opta por fechar as instalações de E, livrando-se do custo fixo de E. Então, a gente corta esse 110 mil, tá? Então, acaba que o custo total vai ser aquele custo total da empresa, custo fixo da empresa K, que é 100, mais os 600 QT. Você poderia falar 600 QE mais 600 QT, tudo bem, mas acaba que a gente vai usar só o QT, que é total. A gente não vai mais usar QE e QK. Então, primeira pergunta. Determine o preço e quantidade praticados pela empresa K após a aquisição da empresa E. Então, a gente vai achar o preço e quantidade para essa fusão. Então, de novo, vamos achar primeiro o lucro, porque determine o preço e quantidade para o lucro máximo, né? Então, a gente vai ter que maximizar o lucro primeiro. O lucro total para essa empresa nova vai ser o preço vezes quantidade T menos custo total. A gente vai achar aqui o lucro total vai ser dado por 3.000 P menos P quadrado menos 100.000. E esse 600 QT, veja bem, é impossível a gente ter um lucro total que dependa de duas variáveis, tá? Para derivar. A gente vai trabalhar só com uma variável. E compensa mais a gente substituir esse QT por 3.000 menos P, para deixar tudo em termos de P. Até porque a gente está num modelo de Bertrand, né? Então, achando um lucro total que só tenha como variável P, a gente deriva igual a zero,
acha uma coisa bem mais bonitinha aqui. A gente acha um preço de 1.800 e a quantidade, né, similarmente, a gente só substitui aqui 3.000 menos 1.800, a gente acha uma quantidade de 1.200, tá? Então, o preço e a quantidades praticados pela empresa K após a aquisição de E, ou seja, com o lucro sendo o máximo, né, vai ser R$ 1.800 com quantidades praticadas de 1.200 unidades. Então, bem similar ao que a gente fez no primeiro item, tá? Só que com a fusão de duas empresas, a gente só soma as demandas e os lucros das duas outras do oligopólio, tá? E o lucro, consequentemente... Oi, pode perguntar. Não, eu só ia perguntar se, tipo, não precisa, né, fazer por preço. Eu posso deixar só a quantidade, né? Não importa nesse caso, né? Você diz na forma do lucro? É. Olha, você poderia deixar tudo em termos de QT, só que daí você precisaria substituir o P e o P quadrado. Aí eu achei mais fácil só substituir o QT, né? Ah, sim. Mas se você substituísse aqui por 3.000 vezes 3.000 menos Q, menos 3.000 menos Q ao quadrado, menos 100.000, menos 600Q, aí sim, você acharia 1.200 primeiro, e por correspondência você acharia 1.800. Não teria problema, não. Tá bom, obrigada. E segundo lugar, qual é o lucro da nova empresa? Meu Deus do céu, de novo, preço vezes quantidade menos o custo. A gente acharia um lucro de 1.340.000. Ok. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Questão D, acho que é a última. Há quem argumente que o mercado de custos à distância se aproxima muito mais do mercado de concorrência monopolística do que o oligopólio. O que diferencia essas duas estruturas de mercado? Qual é a implicação para o lucro econômico que a firma poderá ter no equilíbrio de longo prazo? Então, são duas perguntinhas aqui. O que diferencia oligopólio de concorrência monopolística? Então, lembrando, concorrência monopolística tem duas peculiaridades. É concorrência porque tem bastante firma. É monopolística porque você tem uma certa diferenciação em produtos. Então, o produtor consegue cobrar mais porque é diferenciado. Então, de certa maneira, é uma característica de um monopólio. Só que você não tem barreiras de entrada e o equilíbrio no longo prazo de concorrência monopolística é zero. Porque você não ter barreira acaba incentivando novas e novas pessoas a entrarem no mercado. Então, essas são as diferenças. No oligopólio, você vai ter quase que o contrário. Você vai ter barreiras de entrada e saída. Você vai ter poucas empresas. Então, o duopólio é um exemplo de oligopólio, que você só tem duas empresas agindo como se fosse um monopólio. E você vai ter lucro no longo prazo. Então, a barreira de entrada para o oligopólio, um pequeno número de firmas competindo no mercado e a lucro no longo prazo. Com competição monopolística, lembrando, não há barreiras, número grande de participantes na indústria, produtos diferenciados e o lucro econômico no longo prazo é zero. De novo, você não precisa elaborar, aplicar essa resposta no contexto da empresa E e K. É só uma mera pergunta teórica com uma resposta simples, direta, objetiva, sem muita perda de tempo, tá? Então, essas são as diferenças. E dentro dessa pergunta, a gente já respondeu, dentro dessa resposta, a gente já respondeu a pergunta 1 e a pergunta 2, tá? Vocês têm alguma dúvida teórica sobre oligopólios ou monopólios, até agora o que a gente já viu? Bem, então eu vou passar para a sessão de teoria dos jogos, só dando uma antecipada aqui. Esse exercício de teoria dos jogos
de Previdência Social, acabou não cobrindo toda a matéria, tá? Então, vocês vão ter uma matéria que eu não coloquei aqui, que é a de... não é de jogos sequenciais, perdão, é de estratégias mistas, que entra aquela sessão de probabilidade. Recomendo que vocês façam alguns exercícios, mas não foquem tanto nisso, porque não é algo extremamente importante. Teoria dos jogos, é importante vocês também saberem teorias, exemplos práticos disso, que tem bastante aplicação, tá? Em mundo real, tipo OPEP, Organizações Produtoras de Petróleo. Casos de, sei lá, países entrando em guerra, entre guerra ou não entre em guerra, tal. É importante isso porque há vários conceitos de estratégia dominante que, pelo exercício próprio, já pode fazer um pouco de sentido, ajudar um pouco. Então, esse exemplo é bem interessante porque é um caso, assim, meio prático e que a resposta do exercício faz sentido para vocês. Então, a gente vai analisar isso com calma. Então, a gente tem o que aqui nesse caso? Para analisar esse problema, vamos inicialmente imaginar um jogo entre duas gerações. Os idosos, que podem poupar ou esbanjar, e os jovens, que podem sustentar os idosos ou não sustentar para poupar em sua própria aposentadoria. E a gente tem aqui a matriz de payoff, certo? O que cada jogador vai ter de utilidade, né, de ganho, quando cada um escolhe tal estratégia. Então, a matriz abaixo. Os jogadores têm estratégia dominante? Se sim, quais? Então, o que é a estratégia dominante? É a estratégia que um jogador acaba jogando e que vai otimizar o payoff independentemente, importante notar, independentemente do que o outro jogador decidir. Como que isso faz sentido? Vamos lá. Vamos começar pelos jovens. E a gente vai analisar para os jovens, né, que é o eixo Y, tá, vertical, né? A gente vai analisar os segundos valores, tá? É como se fosse eixo X e Y. O eixo X, o idoso, porque a gente está analisando horizontalmente, e o eixo Y para os jovens, porque está analisando verticalmente. Então, a gente pega o segundo valor para os jovens, tá? O eixo Y, segundo valor. Começando pelos jovens, então. Se o jovem sustenta, ou ele vai ter um payoff de -1, ou de -1 aqui. Agora, se os jovens não sustentarem, ou eles têm um payoff de 1, ou eles têm um payoff de -1. Acontece que tem uma estratégia dominante nesse caso. Os jovens sustentando vão sempre ganhar, independentemente do que os idosos façam? Não, porque nesse caso, supondo que os idosos poupem, é melhor para os jovens não sustentarem. Supondo que eles esbanjem, é melhor para os jovens sustentarem, porque o payoff é maior. Então, não há uma estratégia única que os jovens possam jogar, né? Os jovens, então, não têm estratégia dominante. Porque sempre sustentar não vai necessariamente ter um payoff maior do que dependendo dos idosos jogarem, né? Você vai ter um payoff de -1, -1, só que você poderia ter um payoff de 1 também aqui, que é maior. E o mesmo se aplica para quando os idosos esbanjarem. Então, não tem estratégia dominante. Agora, pode fazer um pouquinho mais de sentido analisando os idosos, tá? Se os idosos pouparem, estão analisando horizontalmente aqui. Se os idosos pouparem, ou eles vão ter um payoff de 3, ou eles vão ter um payoff de 1. Agora, se os idosos esbanjarem, ou eles vão ter um payoff de 2, ou de -2. E convenhamos, então vale mais a pena para os idosos pouparem. Porque, veja, 3 é maior que 2 e 1 é maior que -2. Então, os idosos sempre vão estar em uma situação com um payoff maior quando eles pouparem. Ou seja, a estratégia dominante dos idosos é poupar.
E você não pode dizer isso para os jovens, né? Porque -1 é menor que 1 e -1 é maior que 2, né? Então, -2. Então, não faz sentido vocês falarem que os jovens têm estratégia dominante. Mas os idosos têm estratégia dominante, que é poupar. Poupar é a estratégia dominante. Por que isso faz muita importância? Porque a segunda pergunta vai ser, considerando um jogo onde as gerações de idosos e jovens façam suas decisões simultaneamente, quais serão, ou qual será o equilíbrio de Nash? Eita, eu coloquei aqui, esqueci de inverter a ordem. Então, lembrando, poupar sempre vai ser a estratégia dominante dos idosos. Eles sempre vão ter um payoff maior do que se eles esbanjassem, independentemente do que o jovem decidir, certo? Agora, para os jovens, eles não têm estratégia dominante. Só que eles vão ter um payoff maior não sustentando quando os idosos poupam, e quando os idosos esbanjarem, sustentar vai ser a estratégia menor, porque -1 é maior que -2 e 1 é maior que -1. Então, para vocês já acharem o equilíbrio de Nash, ou os equilíbrios de Nash, vocês vão precisar destacar qual que é o payoff da estratégia dominante, no caso, né? Ou quando não tem estratégia dominante, qual que é o jogo qual é a estratégia que eles devem adotar para ter um payoff maior, certo? No caso é 1, -1, 3 e 1. Então, o equilíbrio de Nash vai ser aquele equilíbrio em que os jogadores estão escolhendo as suas melhores estratégias, né? O equilíbrio de Nash, então, seria, no caso, os idosos poupando e os jovens não sustentando. Só uma observação, se os dois jogadores têm estratégia dominante, então o equilíbrio da estratégia dominante é o equilíbrio de Nash. Mas lembre-se sempre que o equilíbrio de Nash não é o equilíbrio das estratégias dominantes. E esse exemplo é um caso prático, porque você não pode falar que poupar e não sustentar para os jovens é equilíbrio das estratégias dominantes, porque não sustentar não é necessariamente uma estratégia dominante, tá? Então vocês têm que levar em conta essa confusão que muitas pessoas fazem. Ficou claro? Eu só estou falando várias coisas ao mesmo tempo, mas desculpa se não ficou claro. O equilíbrio de Nash, então, vai ser essa combinação das melhores estratégias para cada um dos jogadores. Agora, indo para a questão C. Considere agora um jogo sequencial. Então, um jogo sequencial é quando você tem um jogador jogando primeiro, com os idosos decidindo primeiro, o que de fato acontece. Represente o jogo na forma estendida, na árvore de decisão, e encontre o equilíbrio de Nash. Então, sim, o equilíbrio de Nash pode mudar quando você tem um jogador decidindo algo primeiro. Relacione este resultado com a discussão sobre previdência social. Então, vamos lá. A gente tinha esse esboço passado, tá? Então, a gente vai fazer com que essa matriz de payoffs vire uma árvore de decisão. Ai, caramba, eu não coloquei a ordem aqui, mas enfim. Você vai começar com os idosos para montar essa árvore de decisão. Você começa com os idosos porque eles decidem primeiro. Ou eles podem poupar ou esbanjar. Se os idosos pouparem e os jovens sustentarem, você vai ter o payoff 3 menos 1. 3 para idosos e menos 1 para jovens. Se os jovens não sustentarem com os idosos poupando, 1 e assim por diante. Então, vocês construíram essa árvore de decisão e vocês vão precisar encontrar agora, com essa árvore de decisão, o equilíbrio de Nash. Vocês vão seguir 2 passos importantes para isso. Eu acho que
simplifica bastante. Tem vários jeitos de você achar o equilíbrio de Nash na árvore de decisão, mas eu acho que esse é o melhor. A gente vai começar com o segundo jogador, no caso, a gente vai começar com os jovens e ver como eles respondem a cada situação. Então, supondo que a gente analise como os jovens respondem com os idosos poupando, tá? Então, a gente vai analisar como que os jovens reagem com os idosos poupando. A gente vai olhar para os segundos valores aqui, né? Os valores de -1 e 1, porque é justamente esses valores dos jovens, né? Concorda que é melhor para os jovens não sustentarem quando os idosos poupam? Porque o payoff é maior, né? -1 é menor que 1. Então, compensa para eles não sustentarem quando os idosos poupam. Agora a gente vai analisar para outra situação. Com os idosos esbanjando. De novo, analisando os valores em segundo lugar aqui. Se os idosos esbanjarem, compensa para os jovens, então, sustentarem. Porque o payoff de -1 é maior que -2. Então, a gente tem aqui, a gente vai mover o primeiro jogador e a gente vai analisar agora como que os idosos vão responder para essas duas estratégias que a gente escolheu para os jovens, tá? E ver como que eles escolhem as estratégias que sobram. As estratégias que sobram foram aquelas duas outras. Os idosos, então, eles vão escolher ou poupar, que vai ter um payoff de 1, ou esbanjar, que vai ter um payoff de 2. Então, os idosos, entre essas duas situações, vão escolher esbanjar, porque o payoff é maior do que poupar. Payoff de esbanjar é 2, payoff de poupar é 1. Então, o equilíbrio de Nash no jogo sequencial vai ser idosos esbanjarem, jovens sustentarem. Vai ser um payoff de 2 para os idosos e -1 para os jovens. Faz sentido esse... Eu não sei se é assim que cada professor explica, de vocês analisarem a situação para o segundo jogador primeiro, como o segundo jogador responde a cada situação. Mas eu acho que essa maneira é mais fácil do que as outras formas. E esse é o equilíbrio de Nash no jogo sequencial, tá? Tudo bem. A última pergunta, eu acho aqui agora, é a última pergunta. Suponha que os jovens tentem melhorar a sua situação ameaçando não sustentar os idosos caso eles esbanjem. Então, não sustentar caso eles esbanjem. Então, vai ter um payoff de -2 caso eles movam unilateralmente. Essa ameaça é crível, por quê? Bem, nesse caso, não faria muito sentido os jovens decidirem isso, porque eles vão acabar unilateralmente deslocando o equilíbrio para -2, -2. É uma situação pior, né? Eles vão perder e não faria muito sentido. Então, caso os jovens ameacem não sustentar os idosos, caso eles esbanjem, criarão uma perda que pode ser facilmente evitada se eles mantiverem uma estratégia racional e evitar essa mudança unilateral. Estratégia racional seria o que nesse caso? Seria você escolher a estratégia que maximizaria o seu payoff. Os jovens não vão estar decidindo racionalmente isso, porque não vão estar maximizando seu payoff claramente se eles escolhessem -2. Então, uma dica para essa parte de teoria dos jogos é justamente vocês, o máximo possível, para questões teóricas, tentarem utilizar esses conceitos bem específicos de estratégia racional, mudança unilateral, equilíbrio de Nash, para perguntas teóricas, sim, e tentar fazer com que
essas suas respostas façam sentido dentro do contexto, tá? Então, se você for pensar bem, o equilíbrio de Nash no primeiro caso faz até sentido na vida real, né? Então, de fato, os jovens não sustentando para pouparem para suas próprias aposentadorias e os idosos poupando para eles mesmos, faria sentido, né, num jogo econômico aí. Então, se eles pedissem para vocês relacionassem isso com o caso real da Previdência Social, acho que foi uma pergunta, é legal destacar isso, que é justamente o que acontece na vida real. Você vai estar decidindo racionalmente o que irá maximizar o seu payoff. Tá? Os jovens vão estar maximizando o seu payoff, escolhendo e os idosos vão estar escolhendo a sua estratégia dominante, que é poupar. Bem, pessoal, eu acho que... Alguém tem dúvida com relação a essa última parte? Perdão. Eu tenho com a estratégia Maximin, não sei se é assim que fala. Como é que ficaria? Porque às vezes eu fico na dúvida qual colocar. Tipo, eu entendo que você tem que fugir da maior perda, mas aí eu fico pensando, como é que eu sei o que o outro vai fazer? Tipo, ele pergunta, qual seria a estratégia Maximin? Aí tá, eu falo, sei lá, no caso dos idosos, eu sei que tipo, a maior perda seria ali no -2, então é melhor eles sustentar, não. Então, essa estratégia, essa estratégia Maximin é aquela que maximiza a perda máxima, certo? Perdão, minimiza a perda máxima. Perdão. Isso. Minimiza a perda máxima. Minimiza a perda máxima. Nesse caso seria... -2, né? Seria 2 menos 1. Perdão, acho que eu estou confundindo um pouco com o resultado cooperativo, certo? O resultado cooperativo seria 3 ou menos 1, porque maximizaria para os dois, né? Seria 2, o payoff aqui, 2 aqui. Para Maximin, deixa eu só ver aqui, porque eu não foquei, não quis colocar estratégia de Maximin nesse caso aqui. Aí esse caso acho que não dá muito certo, mas eu acho que seria esse -2 e -2, que é a pior dos mundos tanto para os jovens como para os idosos, que eles mais perdem. Aí, tipo, sei lá, pensando só em idosos, eu acho que eles teriam que poupar para fugir disso. Só que aí a minha dúvida é, tipo, tudo bem, eu sei que idosos têm que poupar, mas aí na hora de responder eu não sei se eu coloco os jovens como sustentando ou como não sustentando. Então, calma, perdão, repete de novo, só para eu... Então, tipo, pensando nos idosos, assim, tipo, os idosos vão adotar a estratégia Maximin, assim. Aí, pra mim, tipo, a pior perda que eles podem ter é aquele -2, que é caso, tipo, eles esbandem e os jovens não sustentem. Isso, Aí eu falo, exatamente. como eles podem, então, tipo, evitar isso? Poupando. Que, tipo, tanto se os idosos sustentarem como não sustentarem, mas eles estiverem poupando, eles vão ter uma perda menor que -2. Não, é exatamente isso. É o ganho menor em uma linha que seja maior na mesma coluna. Tá, Isso. Exatamente, é o ganho menor em uma linha da mesma coluna. Talvez seja esse mesmo. Eu não foquei, honestamente, nessa parte de Maximin. Eu achei poucos exercícios que cobrem esse conteúdo. Mas eu vou atualizar, então, a aula passada de teoria dos jogos que eu havia colocado no Drive.
Eu vou colocar um exercício, então, só para ficar claro, mais claro do que eu acabei de explicar para você agora, sobre a estratégia Maximin, então. Tá ótimo, Acho que obrigada, você tem Ivan. acesso ao drive do Tamo Junto? Tenho sim. Ok, então vou atualizar hoje, então, sem falta. Ai, tá ótimo. Muito obrigada, Ivan. Desculpa por isso, tá? Não, imagina. Obrigada mesmo pela aula. Nada. Obrigado. Alguém tem dúvida, então? Alguma dúvida dos 4 exercícios? Sem dúvida não, Ivan. Eu só queria agradecer.